Viajantes, bora para o nosso Vibes da semana. Eu espero que vocês recebam esse Vibes na mesma vibe que eu tô aqui, porque, gente, não é por nada não, mas olha que lugar belíssimo eu estou, ai meu Deus, gravando esse Vibes aqui do Vietnã para vocês, tentando trazer um pouquinho dessa energia do meu Mercúrio MC aqui, pra gente conversar sobre o rolê que vai ser essa semana. Gente, essa é uma das semanas, olha, se ela não é uma das mais importantes desse segundo semestre, eu nem sei o que ela é, porque assim, é uma semana decisiva, é uma semana cheia de movimentações, é uma semana de finalizações de ciclos e de recomeços, é uma semana de mudanças, de reorganizações, de novos ciclos se abrindo na nossa vida a partir de coisas que a gente está fechando. E, gente, tudo que a gente movimenta essa semana, tudo que rola na nossa vida essa semana, tudo que a gente coloca a nossa energia essa semana, tem uma reverberação que vai fazer a contrapartida 6 meses depois, no próximo eclipse nesse eixo Peixes e Virgem, que vai ser lá no comecinho de março, entre o dia 2 e o dia 3 de março. Eu não quero ficar trazendo para vocês ficarem só pensando em futuro, o que vai acontecer, mas é dar para vocês a consciência do quanto estarmos presentes na nossa vida do agora, no que você precisa resolver agora, o quanto isso vai te fortalecer e te permitir colher frutos lá na frente. E assim, gente, não é que agora as coisas estão só fluidas, né? Existem movimentos tensos, existem movimentos que vão fazer com que a gente libere muita coisa, desapegue de muita coisa e faça escolhas. Como se o céu estivesse falando assim para nós, não dá para ter tudo. Você vai precisar assumir algumas responsabilidades, de abrir mão de algumas coisas para ter outras coisas. Então, assim, fiquem comigo alguns minutos. Se você chegou aqui no canal pela primeira vez, meu nome é Ellen Noronha, eu sou astróloga, eu sou viajante, eu vivo pelo mundo ativando as minhas linhas planetárias através de um estudo que eu tenho foco, que é a astrocartografia. Atendo pessoas do mundo todo, tanto com leituras de mapa natal, para autoconhecimento, para vocês se fortalecerem nas potências de vocês, quanto revolução solar, mapa do ano, astrocartografia, se você quer se movimentar pelo mundo com mais consciência. Como eu falei para vocês, eu estou aqui no Vietnã, eu estou há quase 3 meses aqui no Sudeste Asiático. Eu deixo aqui o meu portfólio de atendimentos com vocês, minha agenda de outubro tem horários. E se você ainda não está inscrito nesse canal, já se inscreve, já dá um like aqui nesse vídeo, gente, porque assim eu consigo chegar em mais e mais pessoas. E, gente, eu tô aqui nessa praia, que é pertinho da minha casa aqui, que eu tô passando uma temporadinha curta por aqui, mas muito satisfatória essa temporada, porque eu ando plantando nas coisas básicas da minha vida, nas coisas simples que podem parecer, né, tipo, uma rotina, hábitos. Acabei de sair do meu yoga e agora vim aqui pra praia gravar o vídeo, daqui a pouco volto pra casa pra atender pessoas, mas eu tenho manifestado muito uma rotina muito legal pra mim, assim, na minha vida, tentando aprender, né, a desacelerar, a ter mais tempo de qualidade. Eu que sempre fui uma pessoa super produtiva, de muita performance, workaholic por muitas vezes, né? Comecei a trabalhar aos 11 anos, com 17 eu comprei um bar. E por que eu tô falando isso? Porque ontem eu escrevi um texto no Substack, que é a nova plataforma que eu estou criando, uma comunidade incrível, somos mais de 400 pessoas por lá. É uma plataforma de leitura, de texto, e eu contei de uma fase da minha vida, gente, que pode ressoar e já ressoou com muita gente. E não é uma fase leve, foi uma fase super difícil da minha vida, mas que trouxe reflexões sobre o que é sucesso para nós. Porque muitas vezes a gente odeia a nossa rotina, porque a nossa definição de sucesso ela está um pouco deturpada, né, na nossa sociedade. E eu trouxe reflexões sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser mulher nessa rotina que a gente tanto busca, sobre os nossos ideais, sobre a gente ocupar os nossos espaços com coragem, mesmo quando tem muita gente falando pra gente ter medo. E isso é muito o ensinamento de Virgem. Eu tô trazendo essa introdução porque Virgem me ensina muito sobre isso. Eu sempre falo que cada signo me ensina um pouquinho sobre algo que é bom, né? A gente é o céu todo. A gente, por mais que tenha o nosso signo solar, né? Eu sou pisciana, por exemplo, mas eu tenho um mapa todo dentro de mim. E cada mês que o sol passa por um signo, aqueles ensinamentos precisam ser colocados na prática, gente, porque senão a gente está desperdiçando autoconhecimento. Então, nessa temporada virginiana, que tá acabando, né? A gente tá aí na última semana dela. Na verdade, ela não tá acabando, porque a gente vai ter um novo ciclo de Virgem se iniciando no próximo domingo. Eu vou comentar disso com vocês. Mas o que Virgem te ensina na sua vida? Porque muitas vezes a gente está preocupado onde vai chegar
e o status, a reputação, o sucesso, a carreira, que é importante também. Ninguém fala para os homens que eles não devem ser ambiciosos, e eu digo que nós mulheres devemos sim ter as nossas ambições, buscar os nossos espaços nessa vida pública que a gente constrói, mas não é só sobre isso, né? Eu ando batendo muito nessa tecla porque esse eixo de virgem e peixes, virgem que é a produtividade, a vida na matéria, é oposto ao signo de peixes, que é onde tem muita coisa acontecendo também, e que fala para nós sobre a vida no sagrado, a vida também na criatividade, nos espaços de contemplação, no cuidado com esse lado de dentro. Então, assim, leiam um texto, me contem o que vocês acham. Eu espero que chegue com muito amor, por mais profundo que ele possa ser, de uma coisa muito particular da minha vida, de processos intensos que eu passei com relacionamentos, sociedades, parcerias, dívidas, como lidar com dinheiro. Enfim, é um texto super importante para mim e que chegou já em muitas pessoas de uma maneira bem avassaladora. Então eu espero que chegue por aí também. E vamos lá falar sobre o céu. Eu trouxe essa introdução não só para contar do texto do Substack, mas também para, assim, como eu vivo na prática mesmo os ensinamentos de cada mês, cada temporada, sabe, gente? Porque, assim, eu tô numa linha de Mercúrio que fala bastante também das questões de rotina, não só de comunicação. E essa linha de Mercúrio, nossa, que rotina agradável, óbvio, né, gente? Dentro dos meus privilégios, né, de poder fazer os meus horários, de poder morar perto do mar, num lugar que eu gosto. Então, eu usar isso. E eu sei que cada um pode usar o que tem aí ao seu redor. Então, essa temporada de Virgem fala pra gente organizar esse aqui e agora, para que ele possa se transformar em algo muito mais saudável e benéfico para nós, em coisas maiores. Então é aprender a amar o ordinário através de coisas simples, de atividades simples, de um exercício físico que você faz, de um tempo que você tira do teu dia para fazer algo que você gosta, dentro do possível aí para você, né? Então às vezes a gente busca tanto o extraordinário, 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 e a gente esquece que o extraordinário é feito do ordinário também, e Virgem vem ensinar isso pra gente. E aí, o que acontece essa semana? Eu quero que vocês se preparem para essa semana, porque é domingo, gente. Na verdade, ao longo da semana toda a gente já vai sentir, já tem outros movimentos acontecendo, mas domingo tá um borogodó no céu, porque tem aí a segunda parte do eclipse. A gente teve um eclipse no dia 7, no domingo retrasado, e a gente vai ter o contraponto. Sempre eclipses vêm em parzinhos, né? Então ele vem, acontece um, 15 dias acontece outro. Vai acontecer no domingo agora, no dia 21. Esse eclipse, gente, ele é poderoso, assim, porque mexe não só com o Sol e a Lua, esse alinhamento que eles fazem, né, junto da Terra, mas tem Saturno na jogada e tem várias outras movimentações. Então a gente tá finalizando real um ciclo pra gente abrir outro, porque é um eclipse solar, ou seja, de Lua nova, e já na segunda-feira a gente tem equinócio, que é a passagem, né, do Sol pro signo de Libra, marcando a mudança de estações. Para nós do hemisfério sul entra a primavera, para quem tá no hemisfério norte entra o outono. E isso é uma passagem simbólica acontecendo ali do ladinho de um eclipse. Gente, muitas coisas vão se mexer. Vamos por partes. Segunda-feira, hoje que eu tô gravando esse vídeo, a Lua tá no signo de Câncer, minguando. Ela ficou minguante ontem no signo de Gêmeos. Quem não assistiu o vídeo da semana passada, vale muito a pena, porque eu falei bastante no finalzinho sobre essa movimentação geminiana. Gêmeos é um signo que vem pensar, né, em outras possibilidades, abrir o leque de possibilidades. E uma coisa que me marcou muito com esse Gêmeos foi uma fala que eu estava conversando no final de semana com uma pessoa muito importante para mim. E essa pessoa falou assim, às vezes a gente está tentando buscar soluções para problemas que às vezes a gente nem precisa ter esse problema. Então será que você não está tentando achar a solução de um problema que você nem precisa ter? Eu acho que isso, assim, é uma sacada incrível, porque às vezes a gente fica lá martelando naquele problema, naquele problema, naquele problema. Gente, desapega. Desapega desse problema. Às vezes é um problema que você não precisa ter e você está tentando achar uma solução para aquilo. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas isso fez muito sentido para mim. Às vezes eu tô apegada num problema ali, cara, largo esse problema porque eu nem preciso dele. E aí eu não preciso gastar energia buscando solução para ele também. Espero que isso faça sentido para alguma coisa aí na vida de vocês. E aí essa Lua em Gêmeos vai fazer a gente tentar mudar de perspectiva, recalcular a rota, mas isso eu já falei bastante no último vídeo e aí queria seguir pelo caminho da semana. Segunda-feira a Lua tá quieta. Gente, há uma Lua minguante em Câncer. Essa Lua minguante em Câncer vai segunda e terça o dia inteiro. A gente tá pra dentro às vezes. Claro que cada um sente os movimentos da Lua de um jeito. Se você tá com energia, é bacana. Mas se você tá esgotada de energia, presta atenção no teu corpo. Porque Lua em Câncer, ela tá em casa. Ela quer tirar o sapato, quer tirar o sutiã, quer tirar tudo e ficar ali no casulinho dela. Quer ficar quietinha, protegida e que nem um caranguejinho que se protege mesmo para não sair sendo ameaçado pelos pisoteamentos de quem tá fora.
entendeu? Então assim, se protege o seu lado emocional, cuida da sua casa, que não é só a casa, né, gente? Casa é esse lugar de dentro que a gente cuida dentro de nós. Se alimente bem essa semana, beba bastante água, se nutra de bons alimentos e de boas informações. Às vezes precisar ficar em silêncio, apagar um pouco, fechar um pouco essas abas, silenciar um pouco a mente. Hoje é tão difícil, né, gente, a gente silenciar a mente. Nossa, depois que eu saí do retiro de silêncio lá com os monges budistas do mês passado, gente do céu, como eu ando prestando atenção nessa questão de a necessidade da gente silenciar, da gente sair desse negócio aqui, ó, que deixa a gente zuretinha, que é esse celular, e se policiar um pouco mais, né? E aí, a gente tem um movimento muito legal para esse início de semana, segunda e terça, que é Marte, que está em Libra ainda, fazendo um movimento com a Vênus, que ainda está no Leão. É um movimento de ajuda, a gente tendo ali, às vezes, pessoas que podem nos ajudar, uma rede de apoio, um lugar protetor, que dá uma ponte ali pra gente dar um impulso no que a gente precisa. A gente não tá sozinho, né, gente? A gente, às vezes, precisa resolver as coisas por nós, fazer sozinho, mas a gente não tá sozinho nesse mundo. Então busquem pessoas que podem te acolher, que podem te ajudar, que podem fazer pontes, que podem te trazer ideias, insights, que podem te fortalecer, te dar mais coragem. Porque se a gente fica naquele meio, daquelas maçãs tudo podre, que fica colocando a gente pra baixo, que fica falando que isso não vai dar certo, que aquilo não vai, né? Aí você tá escolhendo estar nesse meio de maçã podre, você vai, né, absorver essa podridão também, né? Então vamos buscar uma coisa que possa ser interessante para esse impulsionar de ações, atitudes que a gente já tá sabendo que precisa tomar e às vezes a gente tá deixando de lado. Quando chega na quarta-feira, por mais que a lua esteja minguante, ela vai chegar no Leão. Leão é um signo de coragem, né, gente? Aquele leão que às vezes tá meio, né, do Mágico de Oz, meio medroso, mas a gente pode ganhar esse impulso através dessa energia da lua em Leão, quarta, quinta, até amanhãzinha de sexta. Então a lua em Leão, ela é de coragem. Eu acho maravilhoso essa lua em Leão para dar coragem pra gente finalizar o que é preciso. Por que eu tô falando tanto de finalização, gente? Porque primeiro, quarta e quinta, Mercúrio está fazendo um aspecto com Saturno e com Netuno que vem trazer às vezes umas realidades mais cruas para nós. Porque às vezes, gente, a gente está fantasiando muitas coisas, está se iludindo com umas coisas, não está enxergando algumas coisas, que às vezes esse raciocínio mais lógico do Mercúrio, ainda em Virgem, pode ajudar a gente. Então, às vezes a gente tem uns choquinhos de realidade, sim, na quarta e na quinta, tá? Às vezes a gente tem decepções, a gente tem frustrações, a gente tem quebras de expectativas, mas nós precisamos ser adultos suficientes para lidar com essas expectativas que nós mesmos criamos. E parar de se culpar de ter criado, né, gente? Porque às vezes a gente se culpa de ter criado expectativa, mas, gente, a gente é ser humano. Que ser humano que não cria expectativa nessa vida? Não existe isso. É a gente saber os limites, né, dessas idealizações. E aí a gente colocar o pé no chão, a gente colocar a cabeça para pensar. Falei muito disso semana passada. Pensa um pouco, analisa, escreve, desenha para você, tá? Então, esse movimento de Mercúrio com Saturno e Mercúrio com Netuno é tenso. As ideias podem ficar um pouco assim... tem alguma coisa me prendendo aqui, ou tem algum choque de realidade, tem alguma nebulosidade, mas a gente vai fazer ali um esforcinho para que a gente possa ter um pouco mais de clareza, mesmo em meio a esse turbilhão de pensamentos que a gente está tendo. Eu vejo que é um movimento também de conversas maduras, de conversas sérias, às vezes um pouco truncadas, então assim, não tá um movimento muito fluido, quarta e quinta, para ter conversas, né, super fluidas, mas às vezes é necessário, às vezes a gente precisa também, né, gente, às vezes a gente fica ali esperando o melhor momento e às vezes o momento é agora, às vezes precisa ser sério, precisa ser desse jeito mesmo. Na sexta-feira esse Mercúrio já faz aspectos mais interessantes, então se você tem uma conversa muito séria para ter, na sexta eu acho que é melhor. Por quê? O Mercúrio já vai estar em Libra, Mercúrio em Libra a partir de quinta-feira, ele vai passar uma temporada até o dia 6 de outubro, que é trazendo uma diplomacia, né, uma coisa mais... Opa, peraí que eu vou colocar na balança tudo isso que eu tô pensando, tudo isso que eu tô analisando, tudo isso que eu tenho que decidir. A Vênus na sexta-feira vai entrar em Virgem. A Vênus em Virgem é um posicionamento um pouco mais desafiador, mas ela também traz muito o desejo real, porque Vênus é o planeta dos desejos. E aí a gente sai da Vênus que estava em Leão, que ela é muito passional, e a gente vai para Vênus em Virgem, que é muito mais realista. A gente precisa também lidar com a realidade das coisas, né, gente? Não dá para ter tudo. E isso vai ficar muito nítido no final de semana. Então eu gosto da sexta. Mercúrio, quando chega em Libra, ele faz esses aspectos tensos, né? Na quinta, principalmente com Netuno, trazendo ali uma confusão mental. Quinta-feira tá meio confuso. Mas na sexta já faz bom aspecto com Urano e com Plutão. Aí vem aquele insight, aquele clique, aquele movimento de vamos mudar tudo. Gente, dá uma vontade louca sexta-feira de
data. Reorganizar a vida, eu até escrevi isso. Reorganização da vida, mexação de cadeiras, né? Mexação de planetas no céu, mexação de coisas aqui na Terra. Então Mercúrio vai para Libra, Vênus vai para Virgem e a nossa cabeça querendo se reorganizar também nessa nova perspectiva, nesse novo cenário. E aí eu vejo que é um cenário mais realista com essa Vênus em Virgem e esse Mercúrio muito racional, muito inteligente, fazendo ali várias conexões interessantes e finalizando ciclos, porque esse toque de Mercúrio com Plutão finaliza ciclos. E a gente tá no finalzinho da lua minguante, sem luz no céu. A gente vai ganhar força a partir do próximo ciclo que vai se abrir a partir de segunda-feira, tá? E aí, o que acontece? Essa lua sai de Leão e entra em Virgem na manhã de sexta. Vai passar sexta, sábado e domingo até o fim da tarde de domingo no signo de Virgem. Virgem é um signo mutável, gente. Por mais que Virgem, né, parece ser muito pragmático, muito, né, metódico, muito processual, mas é um processo que vai se aperfeiçoando de acordo com o que a gente vai fazendo todo dia, day by day. E esse movimento de Virgem no final de semana, gente, olha, Virgem é um signo que vem falar bastante da nossa saúde física, dos nossos hábitos, então se cuidem, cuidem do corpo de vocês, se alimentem bem, igual eu falei pra vocês. E aí, sábado começa o Borogodó. Por quê? Primeiro, a Vênus que chegou no signo de Virgem vai fazer um aspecto tenso com Urano que está em Gêmeos. Então, aquele desejo real, mais realista, ele vai encontrar ali novas maneiras de fazer ele acontecer. E não é, às vezes, do jeito que a gente planejou. Não é, às vezes, do jeito que a gente pensou. Às vezes pode ser de um jeito muito melhor. Tá? Então, às vezes, a gente idealiza uma coisa num cenário perfeito que só existe dentro da nossa cabeça. Mas quando a coisa acontece de um jeito diferente, aí a gente se frustra, a gente se culpa, a gente se julga o que eu fiz de errado. Mas às vezes o universo está te dando uma chance de você olhar por uma nova perspectiva e ver que existe um caminho que é muito mais interessante, que faz muito mais sentido com todo o trabalho que você está fazendo internamente, né? Com tudo aquilo que você está revalorizando na tua vida, com tudo aquilo que você está buscando de novos padrões. Você não quer repetir os mesmos padrões. Você não quer seguir as mesmas coisas, os mesmos erros, você não quer atrair as mesmas coisas, né? Então eu vejo que esse é um movimento da gente abraçar essas mudanças e entender que por mais que elas ainda não façam sentido, elas vão fazer em algum momento e vão mostrar caminhos surpreendentes para nós. Caminhos de aprendizado, sim, mas caminhos também que podem trazer muito mais conexão com quem a gente quer ser, com os nossos sonhos, com as nossas vontades, com aquilo que faz sentido para nós, tá? Então, assim, não tenta controlar o universo, não. Não tenta bloquear o fluxo da vida, quer deixar a vida também acontecer um pouco mais, quer deixar a vida fluir. Se você não tem ainda certeza das coisas, confia um pouco mais no processo, no tempo, todo dia você ali buscar seu mapa, entender um pouquinho mais, no todo dia você se conectar, cuidar do seu corpo, no todo dia você tá atenta, né? Porque às vezes a gente acha que o negócio vai vir, uma iluminação divina. Gente, as coisas acontecem a partir do espaço que a gente dá para elas ganharem forma na nossa vida. Então, às vezes a gente quer uma resposta agora, às vezes a gente quer uma mudança drástica agora, às vezes a gente já quer tudo resolvido para ontem. Calma, sabe? Vai fazendo de pouquinho, vai fazendo aos poucos que as coisas vão se formando e quando vê, o negócio já tomou uma forma que, nossa, já aconteceu, eu já tô vivendo aquilo. Porque todas as transformações da sua vida, você já está vivendo elas. Por mais que você ache que tá longe, tá distante, tá faltando, você já tá vivendo. É o seu hoje que determina o contorno da nova vida que você está criando lá na frente. Não é uma hora que você sai de um clique e entra em outro. Não, a vida é uma constante, gente, é um processo. E você já está no meio desse vulco aí da tua mudança, já está acontecendo. É igual viagem, gente, às vezes eu acho muito engraçado, porque eu viajo há muitos anos, né? E eu vejo as pessoas, tipo assim, se descabelando com o planejamento da viagem, compra uma passagem e depois fica lá descabelada. Eu, pelo menos, eu amo essa etapa. Eu comprei uma passagem, nossa senhora, é a etapa que eu mais gosto, porque aí eu plano. Eu fico planejando muitas coisas, por isso que eu acho que eu também, né, não tenho muito sofrimento com essa parte, porque eu não planejo muito, mas eu amo. E, gente, a viagem não vai acontecer só quando você entrar naquele avião. A viagem já tá acontecendo desde quando ela veio pra você, antes mesmo de você comprar essa passagem. Então, assim, a vida é um voo constante, entendeu? A vida é esse movimento de já tá acontecendo, se tá aí dentro do teu coração é porque você já ganhou consciência disso, né? Então não é aquilo que tá faltando, é aquilo que tá faltando de você agora, de estar vivendo esse momento. Aproveita esse processo,
curte esse processo de transição. Eu atendo muitas pessoas que estão passando por inúmeras transições. Eu tenho um imã para pessoas que querem transformar a vida. Eu tenho meio de céu em escorpião, né, gente? Então, o meu servir, né, a minha missão nessa terra é ajudar as pessoas a transformarem a vida delas. E eu vejo, assim, que às vezes a gente esquece que a gente já tá nessa transição. Você não vai fazer a sua transição quando você estiver no seu novo emprego dos seus sonhos. Você não vai estar na sua transição quando você estiver naquele relacionamento. Você já está acontecendo. Aproveita esse processo. E eu vejo muito, principalmente profissionalmente, as pessoas ficam esperando, ai, quando eu tiver aquele emprego, Cara, aproveita o que você tem agora, porque depois você vai sonhar outras coisas. Você vai viver outras transformações. Então, essa transformação, esse gostinho, pelo menos eu amo. Quando eu enfio um negócio na cabeça, eu fico assim, caraca, gostoso, porque eu tô vivendo já esse processo. E é muito mágico viver isso na presença. A gente para de pensar um pouco no que vai acontecer e olha para o que tá tudo se movimentando ao nosso redor, vários sinais, várias coisas, várias conexões que chegam para nós e que faz desse movimento misterioso, né? E que leva a gente para esse lugar de tipo, quero descobrir mais sobre esse processo de transformação que eu tô passando. Enfim, as brisas de uma pisciana aqui, espero que faça sentido para alguém. E aí no final de semana, gente, a gente tem essa Vênus fazendo quadratura com Urano, o Sol fazendo oposição com Saturno. No domingo, essa posição vai ficar bem forte, porque o eclipse acontece no domingo, às 16h53 do horário de Brasília. Ou seja, na parte da tarde ali do domingo, o eclipse vai acontecer, que é o Sol junto da Lua, e quem se eclipsa dessa vez é o Sol. A Lua passa na frente. É um eclipse solar. É um eclipse de lua nova que vem apagar esse lugar do futuro e trazer da razão, do sol, da iluminação do dia, e vem trazer a gente para a noite, porque a lua fica em evidência. E a noite ela é o quê? Ela é mistério, ela é dentro, ela é introspectiva. Esse momento da lua e do sol juntinhos vai acontecer junto com esses dois fazendo oposição com Saturno em Peixes lá do outro lado. Peixes, o místico, o que está fora da matéria, o que é abstrato, muitos sinais, muita conexão espiritual, muito esse lado emocional aflorado. Então as emoções, né? A gente já começou a semana com a lua em Câncer, que é super sensível. No final de semana a gente pode ficar mais. Dia de eclipse, gente. Eclipse de lua nova, hora de manifestar? Na minha visão, não. A gente tá sem a luz de alguma coisa, gente. Como é que a gente vai saber o que a gente quer, sendo que a gente não tem claridade? Então respeita esse processo, entra dentro desse escuro, mergulha, sem medo. Às vezes a gente tem medo, né, daquilo que a gente não tá vendo. Gente, aquilo que a gente não tá vendo tá trazendo coisas que só se preenchem sem dizer nada, né? Coisas que não é a mente que vê, é o coração que vê. Então, assim, faça silêncio, faça o seu movimento de introspecção, deixa a coisa fluir, vive a sua rotina normalmente, não precisa fazer nada de diferente do que você faz, sabe? Um movimento ali para estar conectado com a terra, com o teu corpo, com o que está acontecendo aí ao teu redor, tá? E aí a gente vai falar disso nas próximas semanas, porque sincronicamente essa lua nova vem no 29º grau de Virgem, é a segunda lua nova em Virgem, a gente já teve uma em agosto e a gente está tendo uma nova. Ou seja, gente, é pra gente aprender mesmo sobre Virgem, né? Que é tudo isso que eu falei lá no começo do vídeo, não vou nem repetir. Então, assim, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. É sobre fazer bem feito aquilo que é o básico. O básico funciona, o simples funciona. Não precisamos reinventar a roda. Não precisamos ter problemas que a gente não precisa ter. É fácil, às vezes. É muito mais fácil do que a gente pensa. Eu sei que não é fácil pra todo mundo não, tá, gente? Porque eu também não sou essa itilelê que fica desconsiderando as realidades de cada um. Mas, às vezes, a gente complica a vida, né? Às vezes a gente complica a nossa vida. Vamos facilitar? Com essa lua em Virgem, nova, no domingo. E Saturno trazendo esse lugar de maturidade para nós, de mais pé no chão, mas sem perder essa sensibilidade, essa intuição, porque Saturno tem peixes. Então, assim, eu vejo que... Eu até escrevi que muitas mudanças podem acontecer, né? Vênus com quadratura com Urano, mudança. Só que são mudanças, gente, que a gente vai ter que fazer escolhas. Porque Saturno vem falar, olha, mas não dá para ter tudo. Não dá para você querer trabalhar 14 horas por dia e ter descanso, lazer, qualidade de vida. Não dá. Você precisa escolher. Alguma coisa vai ter que sair. Alguma coisa vai ter que sair, gente. E abrir mão é um ato de coragem que essa lua em Leão, ao longo da semana, vai trazer para nós. Do que você vai abrir mão essa semana?
Do que você vai abrir mão com coragem, depositando a sua crença, a sua fé de que você está abrindo mão de uma coisa para abrir espaço para outras coisas. Porque quando a gente quer segurar tudo, todos os pratos e tudo fazer acontecer ao mesmo tempo, a gente não dá espaço para as coisas acontecerem, tá? E aí, a lua, né, nova de domingo, movimento intenso, Saturno, falando dos limites, de restringir, por isso que eu falei, vai ter que fazer escolhas, não vai dar para ter tudo. Lida também, gente, com as expectativas, com as frustrações, tá tudo certo, a vida não é mesmo esse ideal que a gente cria na nossa cabeça, o mundo da imaginação é um, o mundo da realidade é outro, a gente não vive sem imaginação, mas a gente também não pode viver só nela, então é equilíbrio dos pratos, tá? Principalmente porque essa lua nova em Virgem já vai estar com Mercúrio em Libra, e isso muda o tom da lunação, porque na última lua nova em Virgem, Mercúrio estava em Leão. E agora, a gente tendo uma lua nova com Mercúrio estando em Libra, é muito diferente. É a gente colocando, né, na balança, equilibrando mais as coisas, ponderando mais. Então a gente teve que ter esse ímpeto do Leão para ter paixão, coragem e passionalidade, mas agora vamos olhar com mais racionalidade para as coisas, sem perder o mistério que habita dentro de nós. E é isso, viajante, se você sente de ter uma leitura comigo, oráculos, guiança, mapa natal, qualquer tipo de leitura, vem conversar comigo, vem entender um pouquinho, às vezes você me contextualiza o seu momento e eu consigo te indicar qual leitura seria melhor para agora. E a gente se encontra na semana que vem e lá no grupo do WhatsApp, que todo dia eu mando um áudio específico para guiar vocês no dia a dia. É um grupo gratuito, somos mais de 700 pessoas. E se você quiser entrar, o link eu deixo aqui. Comenta onde é que você tem Virgem no seu mapa pra gente conversar um pouquinho essa semana sobre essa energia. É no grau 29 que vai acontecer essa lua nova. Então é ali que tem alguma coisa te chamando a atenção, tá bom? Um beijo pra vocês, compartilhem esse vídeo com quem vocês sentirem e a gente se fala na próxima semana.